Os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, os monômeros. Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular, os quais, a partir das reações de polimerização, vêm a gerar na macromolécula polimérica. No início, os plásticos substituíam somente a madeira, mas na década de 60, com a sua introdução no mercado de embalagens, vieram a substituir o vidro e o papelão. Somente na década de 70 que vieram os polímeros, e assim substituições mais significativas, principalmente no campo dos metais, com maior ênfase nas ligas leves. Desde a década de 80, as substituições têm sido cada vez maiores e mais importantes, seja do ponto de vista técnico ou comercial. Os polímeros provêm da transformação da nafta, que, ao ser enviada para a indústria petroquímica, é convertida em substâncias químicas diferentes como, por exemplo, etileno e propileno. Esses polímeros produzidos nas petroquímicas são adquiridos pelas indústrias transformadoras de plásticos, que os utilizam para a fabricação das peças que utilizamos no nosso cotidiano. Agora apresentaremos sobre um processo da fabricação de polímeros, que é a extrusão. A extrusão é uma técnica de processamento de plásticos desenvolvida para a produção de perfis e tubo contínuos. A extrusora é basicamente constituída por uma tremonha, por onde é adicionada a composição, polímero e aditivos. Esta vai ser transportada ao longo de um parafuso aquecido. Na primeira parte do parafuso, o plástico ainda se encontra no estado sólido. Inicia a fusão, funde totalmente e ganha pressão suficiente para ser empurrado através de um filtro e de uma fieira. O parafuso tem um perfil variável ao longo do seu comprimento, consoante a função da zona, transporte de sólidos, fusão ou compressão. Os plásticos utilizados em extrusão apresentam normalmente uma massa molecular maior, ou seja, um índice de fluidez inferior aos utilizados em injeção. Bom, visitamos uma indústria de injeção plástica em Curitiba para nos aprofundarmos mais sobre o assunto. Um processo que consiste no despejo do plástico ainda granulado no funil da injetora, que logo será empurrado em alta temperatura e derretido, se formando o modelo do molde e adentrando as cavidades do mesmo. Após o plástico estar em uma temperatura elevada, ele será resfriado e despejado na saída da injetora através do extrator, parte presente do molde, ficando somente restos de injeção caso não haja o auxílio de uma câmara quente no molde e a peça basicamente dita. O processo se repetirá até a produção ser finalizada. Agora apresentaremos outro método de fabricação dos polímeros, que é a máquina por sopro. O primeiro passo é a produção da pré-forma. Depois, a pré-forma aquecida é depositada dentro do molde de sopro que fecha sobre a mesa e em seguida é soprada contra as paredes do molde, adquirindo a forma para ser refrigerada e expelida como produto final após o estágio de refrigeração. Em muitos casos, o produto necessita de uma operação de acabamento posterior, como por exemplo, rebarbação, impressão, etiquetagem, enchimento, etc. Porém, com o equipamento moderno, muitas dessas operações de acabamento podem ser executadas dentro do molde. Por exemplo, um robô pode ser utilizado para avançar os produtos para um processo de furação ou gravação. Existem vários processos de fabricação de polímeros. Demos ênfase ao processo do PVC, aos homopolímeros e ao poliestileno. Homopolímero. Polipropileno, copolímero, homopolímero. A estrutura molecular desse tipo de copolímero é composta de fases distintas, com polipropileno homopolímero, elastômero, etileno, propileno e polietileno. Outro tipo de elastômero é o polisubotileno. Em suma, encontram-se no mercado tipos de PP com maior resistência ao impacto, boa tenacidade a baixas temperaturas, com as consequentes diminuições na resistência à tração, na rigidez e na resistência térmica. Dependendo da concentração do elastômero, pode-se obter polipropileno de médio e alto impacto, sendo que o polipropileno de alto impacto apresenta boa tenacidade, até a temperatura de menos 18 graus. Poliestileno. Polimerização em massa do estireno com ácido de isobutironitrila como iniciador. Esse iniciador libera nitrogênio. Quando decomposto, então a expansão e a polimerização ocorrem simultaneamente.
Esse foi o primeiro método e perdeu o seu interesse comercial. Os custos de produção podem variar de polímero para polímero, mas em média ficam em torno das grandes empresas especializadas num polímero específico. O poliacetal pode ser aplicado em vários setores. Na engenharia civil, por exemplo, é usado como aditivo para fusão para estruturas de vidros. Na engenharia mecânica, é utilizado em válvulas, correntes, molas, parafusos, vedações e entre outros. Lembrando que também pode ser na engenharia elétrica, na indústria automobilística, de entretenimento, madeireira, têxtil e até mesmo na medicina. Outros polímeros também têm outras aplicações, como o ABS, as partes automotivas, o Kevlar, roupas anti-chamas, o nylon, fibras, roupas e carpetes, o FEMA, que são os rins artificiais, o policetato de vinila, que são os revestimentos, o poli, que é o ácido glicólico, uso medicinal na reconstituição de ossos e cartilagens, a poliacrylamida, que são lentes de contato, o policarbonato, que são lentes oftálmicas, o policloropropeno, que são adesivos, freios e gachetas, o polidimetil siloxano, que são detetores contra explosivos, o poliéster, que são embalagens, filmes e roupas, o poliestireno, que são embalagens, utensílios domésticos, isolantes térmicos, o polietileno, que são embalagens, filmes, utensílios e peças diversas. Trabalho ministrado pela professora Camila Fukuda, referente à matéria de Ciência dos Materiais da PUC Paraná. Muito obrigado pela atenção.